A paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos dar início à lição 6, 6 perguntas importantes sobre o pecado. O versículo-chave dessa lição encontra-se em 1 João 1,8, que diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Nessa lição, nós devemos ser capazes de saber conhecer o alcance de alguns efeitos do pecado na vida do ser humano. Devemos desejar ter uma vida santa, separada para o Senhor, e comportar-se de modo a dar bom testemunho a respeito da salvação que recebeu de Cristo. Nas aulas anteriores, temos estudado o homem como pecador e demonstrado não só que o homem todo é pecador, como também todo homem é pecador. Nessa lição, trataremos de responder algumas perguntas importantes que exibem o alcance do pecado e alguns dos seus efeitos na vida do homem. A primeira pergunta: quem é o pecado original? Por que somos culpados pelo pecado de Adão? O pecado original é o que chamamos o primeiro pecado cometido por Adão e Eva, que separou a humanidade de Deus. Mas Jesus veio para nos libertar do pecado e restaurar nosso relacionamento com Deus. O pecado original foi quando Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a Deus. Adão e Eva estavam no Éden e podiam comer a fruta de todas as árvores, menos essa, porque causaria sua morte. Mas a serpente disse que Deus estava mentindo para eles, para que não se tornassem poderosos como ele. Em vez de confiar em Deus, Adão e Eva acreditaram na serpente e comeram da fruta. Aí descobriram que quem tinha mentido foi a serpente e não Deus. Eles perderam a inocência e acabaram sendo expulsos do jardim do Éden. Isso está em Gênesis 3. Na Bíblia consta que todo ser humano, qualquer que seja a idade, a raça, está desqualificado desde o seu nascimento e tem uma natureza decaída por causa do pecado de Adão e Eva. Todos nós herdamos uma natureza pecaminosa, uma terrível inclinação para o pecado. Em 1 João 1, de 8 a 10, diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Em Salmo 51, 5, diz assim: Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Em todos os lugares encontramos pessoas violando os padrões morais, éticos e espirituais. Ninguém os guarda perfeitamente. Em Romanos 5, de 12 a 19, diz assim: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte causou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, que abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, foi um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Nesse texto de Romanos, deixa bem claro:
Porque um só homem entrou o pecado no mundo. Adão é o introdutor do pecado na raça humana. Há uma ligação clara entre o pecado de Adão e a raça humana. Por que todos pecaram? A expressão é clara, ao analisar a morte como realidade presente na experiência de todos. Morte que sobreveio por causa do pecado. Se todos morrem como consequência do pecado, a conclusão é óbvia, é que todos receberam os efeitos do pecado de Adão. Ofensa de um só homem. A incidência dessa expressão, uma só ofensa, e pela desobediência de um só homem, deixa bem claro que há uma ligação entre o pecado de Adão e o estado da raça humana. O contraste entre Adão e Cristo no texto é notável. Os efeitos da obra de Cristo caem sobre os que creem, da mesma maneira que os efeitos da obra de Adão caíram sobre toda a raça. Conclui-se que o pecado é uma doença hereditária e a vontade do homem não pode curá-lo. Segunda pergunta: existem níveis de pecado? Qual é o pior de todos os pecados? A Igreja Católica Romana faz diferença entre o pecado mortal e o pecado venial, o que significa que alguns pecados são piores do que os outros. Pecado mortal é assim chamado porque destrói a graça salvadora na alma. Esse conceito foi registrado pelos reformadores protestantes no século XVI, uma vez que todo pecado é mortal e que merece a morte. Mas nenhum pecado é mortal, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, no sentido de ser capaz de destruir a salvação que Cristo adquiriu por nós. Porém, os reformadores não negaram a existência da graduação do pecado. Há mais uma forma de se observar os níveis de pecado. O primeiro é não e sim. Culpa legal. Nesse sentido, a resposta é não. Todo pecado, por mais leve que seja, ele é sério e nos torna culpado diante de Deus, pois é uma transgressão à lei e uma ofensa a Deus. Em Tiago 2, de 10 a 12, diz assim: porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disser, porque aquele que disse, não cometerás adultérios, também disse, não matarás. Se tu, porém, não cometeres adultérios, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Consequências legais. Nesse sentido, a resposta é sim. Todos reconhecemos que há uma diferença entre um assassinato e uma calúnia. Até mesmo um assassinato pode ser classificado de culposo, não intencional, e doloso, intencional. Níveis de pecado no Novo Testamento. Uma referência ao traidor que entregou Jesus à morte é: quem me entregou a ti, maior pecado tem. Isso está em João 19:11. Sugere que há mandamentos maiores ou menores. Há pecados piores do que outros. Em Mateus 5,19 diz assim: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Sugere também os mestres, aqueles que ensinam, que ao cometer algum pecado receberão o maior juízo por causa do dano que podem causar à reputação do Evangelho. Em Tiago 3,1 diz assim: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Uma terceira pergunta: como perdoar a mim mesmo depois que Deus e o próximo já me perdoaram? Em Jeremias 31:34, Deus lembra a seu povo que jamais o trataria de acordo com seus pecados e suas iniquidades, pois ele já tinha concedido o seu perdão. Em Jeremias 31:34 diz assim: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Em João 1,9,
temos uma das mais perfeitas promessas de Deus para os seus filhos. Portanto, se Deus nos pronuncia livres de culpa, que direito temos nós de nos culparmos? E em nosso coração, anulando a sentença de Deus. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Embora haja compreensão de que Deus perdoa, muitas pessoas apresentam dificuldades em se perdoar a si mesmo. Se ocorrer isso, procure o presbítero ou pastor para tratar dessa atitude, né? Porque assim o salvo usufruirá o alívio de não sentir mais culpa pelos pecados confessados. Quarta pergunta: nosso desejo de não pecar é realmente honesto? O autor da carta aos Hebreus nos chama a resistir ao pecado que tão facilmente nos persegue e nos adverte a tentar superar tais pecados com mais empenho, que diz assim em Hebreus 12:4: ainda mais resistirei até ao sangue, combatendo contra o pecado. O apóstolo Paulo descreve sua experiência usando uma ilustração esportiva e nos ensina que a luta pela santificação é difícil, mas a vitória é possível. Em 1 Coríntios 9, de 24 a 25, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta de tudo que abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Paulo, nesse texto, ele diz que precisamos praticar o exercício do domínio próprio. Em 1 Coríntios 9, 25, todo atleta em tudo se domina. Esse domínio exige esforço, fazer o máximo possível, dar duro. Precisamos identificar em nossa vida aqueles desejos e atitudes que não conseguimos conter e colocá-los diante de Deus, abandonando-os. Paulo também diz que nós precisamos idealizar o objetivo. Em 1 Coríntios 9, 26, diz assim: pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Não como batendo no ar, né? Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Paulo sabia onde estava a faixa de chegada. Para ele, o objetivo era estar face a face com o Senhor na eternidade. E lá ele mantinha os seus olhos por si. Por isso, o desprendimento dos seus próprios interesses, ele sabia qual era o seu alvo. Foi essa convicção com que o apóstolo afirmasse em Filipenses 3,14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo também diz que precisamos morrer para nós mesmos. Em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Há uma ênfase na forma como Paulo trazia a sua carne, isto é, os seus desejos carnais. Ele não queria ser desqualificado, o que não significa perder a salvação. Significa chegar ao final da corrida, mas receberia a sua coroa. Segundo a R.C. Sproul, se o desejo de não cometer o pecado é realmente honesto, estamos com 90% do caminho percorrido. Precisamos reconhecer o fato de que há um conflito de interesses entre o que queremos fazer e o que Deus deseja que façamos. Uma quinta pergunta: as pessoas de moral muito elevada também são pecadoras? Muitos têm se enganados ao pensar que as pessoas de moral muito elevadas não são pecadoras. Após a queda, Adão gerou filhos e filhas, conforme a sua imagem e semelhança, ou seja, caídos. A partir de então, toda a humanidade nasceu fora do Éden, símbolos da comunhão com Deus.
Em Romanos 3:23, Paulo afirma que todos pecaram. O pecado sem distinção alcançou a todos. Em Romanos 3:23 diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma sexta pergunta: o que significa dizer que Deus entrega pecadores às suas paixões? Para que o homem endureça seu coração ao conhecimento e à graça de Deus, basta deixá-lo em seu estado pecaminoso natural. Observe que isso implica atividade e passividade de Deus. Deus é ativo ao deixar pecadores em seu estado natural. E Deus é passivo por não precisar fazer nada para que sigam os caminhos do coração deles e se entreguem aos seus desejos. Aqueles que estão perdidos aproveitam para sempre da liberdade e sempre pedirem. Portanto, se fazem escravos de si mesmo e do pecado. O Senhor permite que sigam seus caminhos a fim de que vejam a futilidade de seu modo de vida, sem Deus, uma vez que a mente deles é desqualificada, corrompida, inadequada e propensa ao mal. Exemplos, em Gênesis 6, 3 e 5 diz assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Em Êxodo 7, 3 e 13 diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Concluindo, os cristãos não são apenas pessoas boas, são ou supõe-se que sejam pessoas novas. Que essas perguntas não produzem apenas reflexões sobre o pecado ou o pecador, mas um progressivo crescimento de nossa santidade. Que não nos tornem apenas conhecedores da palavra, mas praticantes, que manifestam através de atitudes e ações a nova vida que agora temos pela fé no Filho de Deus. Ok? Terminamos a aula, espero que vocês tenham aproveitado. Vocês tenham um bom domingo e que Deus abençoe a cada um. Até a próxima.